Olá, IPCA! Hoje é quarta-feira, dia 20 de fevereiro de 2013. Estamos juntos há 304 dias lendo a Bíblia e hoje vamos ler Gênesis capítulo 3. Nos vídeos 1 e 2 de Gênesis, nós já explicamos que este foi um livro escrito por Moisés, que tirava o povo de Israel do Egito e que precisava mostrar àquelas pessoas que ele fazia isso cumprindo as ordens do Deus Criador dos céus e da terra, e um Deus pessoal que se relacionava com aquele povo de forma pactual, cumprindo as alianças que tinha firmado com os seus ancestrais, Abraão, Isaac e Jacó, até chegar a eles. Moisés começa lá no princípio da criação do mundo para mostrar que o Senhor Deus, Elohim, Yahvé Elohim, o Deus Criador e o Deus que se relacionava com Israel eram um único e o mesmo Deus, e que esse Deus tinha um plano para toda a humanidade, que incluía até mesmo os papéis dos seres humanos. No capítulo 1 vimos Deus criando todas as coisas e a ênfase em Deus como o Criador. E no capítulo 2 vimos o papel dos seres humanos criados por Deus, seus mandatos social, relacionamentos horizontais, seu mandato cultural, relacionamento com o mundo criado, e seu mandato espiritual, relacionamento com Deus. No entanto, no capítulo 3, que hoje lemos, vem a queda. Satanás distorce as palavras de Deus, transforma a ordem de Deus numa pergunta, ou seja, muda a certeza em dúvida, coloca muito mais ênfase na proibição do que na bênção e nos privilégios, nega a verdade das ameaças de Deus e com isso acaba seduzindo Eva e também depois Adão a pecarem, e então os dois caem. Deus vai em busca desse primeiro casal e caminha para ir ao encontro deles. E embora eles se escondam de Deus, Deus vai até eles e constata, depois de investigação meticulosa, porque Deus é justo juiz, constata o pecado e pronuncia uma sentença. O que é interessante de notar é que imediatamente Deus amaldiçoa a serpente. Deus havia abençoado todas as obras da sua criação, mas a serpente aqui é amaldiçoada. O casal não. Adão e Eva não são amaldiçoados. Se você vê lá no versículo 17, Deus fala com Adão dizendo: visto que você atendeu a voz da serpente, maldita é a terra por tua causa. É a criação como um todo quem sofre a maldição da desobediência de Adão e Eva. Mas os dois, como casais, não são declarados malditos. Pelo contrário, Deus diz que vai, no verso 15, colocar inimizade entre a serpente e os seres humanos. Embora a serpente tenha adquirido influência sobre os seres humanos, Deus não vai deixá-los à mercê da serpente, mas vai buscá-los e trazê-los para si, fazendo com que um descendente da mulher obedeça, vença e esmague a cabeça da serpente, como nós lemos aqui na mais primitiva promessa a respeito do Messias, aquele que nasceu de uma mulher e venceu e obedeceu, como o primeiro Adão não obedeceu, mas Cristo, como um segundo Adão, obedeceu e então reconquistou o paraíso perdido para nós. É interessante notarmos também que, embora Satanás tenha, sim, cravado as suas unhas na raça humana e marcado com o pecado a raça humana, Deus não entregou, como já dissemos, a humanidade ao inimigo e também não desistiu do seu projeto. A ideia de ter filhos continuava, só que agora seria debaixo da maldição com dores de parto. A ideia de trabalhar o solo, o mandato cultural, continuava. Mas agora a terra produziria cardos e abrolhos, pragas, ervas daninhas, e o homem obteria o seu sustento com o suor do seu rosto. Além disso, o mandato espiritual continuava, mas o relacionamento de Deus com o homem agora teria que ser feito fora do jardim. Há muitas outras implicações disso. O casal que tinha bênção de estar nu e de viver em intimidade, um na presença do outro, agora se envergonhava, agora se escondia. Mas Deus caminha em direção ao casal, providenciando roupas melhores do que aquelas que eles foram capazes de fazer para si com folhas de figueira. Há um subentendido aí, um sacrifício de animais para que Deus fizesse essas roupas, o que também, de forma velada, aponta para o sacrifício de Cristo. E nós percebemos então que Deus é quem conserta todas as coisas. E embora como justo juiz aplique a maldição, você veio do pó e vai tornar ao pó,
Deus aplica essa maldição não de forma final, definitiva, dizendo acabou a sua chance, mas ele diz, você vai sofrer as consequências, mas um descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. É impressionante como Adão entendeu isso, porque as declarações que ele faz a partir do verso 20 do capítulo 3 são magníficas. O homem deu o nome de Eva à sua mulher. Até então ela se chamava varoa porque foi tomada do varão. A ideia então era que o nome dela refletia a ligação que existia entre os dois. Mas os dois caíram juntos. E agora então, novamente exercendo autoridade sobre a sua esposa ao nomeá-la, mas novamente fazendo disso uma oportunidade para honrá-la, ele então a chama agora de Eva, que quer dizer vida em hebraico, porque ela agora, em sua fecundidade, fertilidade, geraria alguém que haveria de esmagar a cabeça da serpente e desfazer tudo aquilo. Então é evidente por esse versículo que Adão entendeu a promessa de Deus e celebrou o fato de que Deus, embora o tenha punido e julgado, manteve o seu plano e fez uma promessa de restauração ao mudar o nome da sua mulher. É digno de nota que o versículo 21, que vem logo em seguida aqui no capítulo 3, fala que o Senhor Deus, Yahvé Elohim, o Deus da aliança com Israel e o Deus criador de todas as coisas, este único e mesmo Deus, foi ele quem fez vestimentas para o homem e para a mulher e os vestiu. Ou seja, o mundo está em pecado, a humanidade está caída, há sofrimento, mas há um Deus bom, perfeito, que criou todas as coisas muito bem criadas para a sua glória e que, apesar do pecado do homem, vem para buscá-lo e para resgatá-lo e para lhe oferecer uma vida de bem-aventurança. É esse o Deus que está indo ao encontro dos israelitas e é com eles que os israelitas, com esse Deus, que os israelitas precisam então se firmar. É com ele, com Yahvé Elohim, com o Senhor Deus, que os israelitas devem seguir em direção à terra prometida, debaixo da liderança de Moisés. É importante notar que Deus se preocupa também aqui no finalzinho do capítulo 3 em tomar as providências necessárias para que esse estado da queda não se perpetue. E então, depois que o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus guarda o jardim com querubins, de forma que ele não venha nessa condição a comer da árvore da vida e assim permaneça eternamente na condição caída. Isso tudo aponta para nós que Deus está desenhando um plano de redenção e que nós temos então na Escritura os 2 primeiros capítulos de Gênesis nos mostrando o plano perfeito do Criador e então a mancha do pecado entrando em cena. E agora este livro que temos de Gênesis a Apocalipse é o livro da história da redenção. É o livro de Deus Criador, Yahvé Elohim, o Senhor Deus, fazendo aliança com o povo, inicialmente com o povo de Israel, revelando-se a esse povo através de seus patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, formando esse povo para si e desenhando então uma história de redenção que vai terminar no dia em que nosso Senhor Jesus voltar. Este é o único livro que fala desta busca de Deus para o homem pecador, em relação ao homem pecador. Essa busca começa muito cedo, lá em Gênesis 3. E nós vamos ver, à medida em que a história da Bíblia vai se desenvolvendo, as diversas reviravoltas nessa história e como Deus vem conduzindo a história da humanidade para um plano perfeito e final. É isso que tínhamos a dizer a respeito do capítulo 3. Esperamos que você tenha uma boa leitura. E a partir de amanhã nós vamos começar a andar um pouco mais, porque as grandes bases teológicas do livro de Gênesis já foram lançadas. Então agora a gente vai andar um pouco mais depressa na narrativa, tendo em vista que as verdades que vão ser expostas nos capítulos seguintes já foram um pouco discutidas nos 3 primeiros vídeos de Gênesis e também porque, de maneira geral, o conteúdo das narrativas bíblicas é um pouco mais conhecido de todos nós, não há tanta necessidade de explicação. Então amanhã, se Deus permitir, capítulos 4 e 5, e assim vamos de 2 em 2 no restante da semana. Eu encontro você aqui amanhã, onde estudaremos Gênesis 4 e 5, se Deus nos permitir. Bom estudo para você e até lá.